E agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio a advogada Magna Letícia, ela que é ouvidora da Associação dos Advogados do Rio Grande do Norte. Doutora Magna, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Ana, um prazer estar com vocês. Alegria recebê-la. Doutora Magna, na qualidade de ouvidora da Associação dos Advogados, como é que a senhora avalia o momento da advocacia no Rio Grande do Norte hoje? O momento da advocacia no Rio Grande do Norte, assim como no Brasil, mas especificamente no Rio Grande do Norte, que é onde nós estamos, é de extrema fragilidade. Os advogados vêm sofrendo diversas situações, passando por diversas situações que levam a advocacia a estar com uma pecha de o advogado ser uma situação pejorativa. A situação da criminalização da advocacia é uma coisa muito séria. Ela tem crescido, Ana, e isso é preocupante. Ela tem crescido ao longo dos dias, ao longo dos meses, e isso é preocupante para toda a nossa classe. O que a senhora fala sobre criminalização da advocacia? Vamos explicar melhor para quem está em casa. Eu vou dar exemplos aqui bem práticos, porque eu sei que a situação, as pessoas que assistem a esse programa, nem todos são advogados, mas eu vou dar exemplos bem práticos. O advogado hoje, ele em várias situações, em vários processos que ele atua cumprindo o seu mistério, cumprindo a sua tarefa de ser um advogado, ele é levado, às vezes, a uma interpretação de que ele está sendo parte num processo, ele está sendo cúmplice num processo, e principalmente nos processos criminais. Na atuação criminal, isso é visto de forma mais grave. Há exemplos também de advogados que dão pareceres em processos e são em determinadas situações e que são instaurados processos de improbidade, por exemplo, advogados que funcionam como advogados públicos, dão pareceres em processo e esses advogados são incursos dentro do processo como parte naquele processo, parte de uma situação que ele apenas opinou. Ele apenas deu uma opinião. Isso é uma situação que já vem sedimentada pelos tribunais superiores. Ainda se insiste em colocar o advogado como parte num processo, por exemplo, de improbidade, às custas de um simples parecer que ele deu, dando uma opinião a respeito de uma situação. Por exemplo, nos contratos de licitações, isso é muito visto em contratos de licitações, em convênios e tudo mais. Então, assim, se nós não tomarmos uma providência com relação a essa situação crescente de criminalização da advocacia, todos nós, advogados que somos, militantes que somos, nós vamos passar por sérias situações e cada vez mais graves. Doutora Magna, tem um assunto muito em pauta hoje, que é a situação do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O CAD, que é um órgão regulador e está agora jogando suas lupas sobre a questão dos honorários dos advogados. A senhora, como ouvidora, como é que está acompanhando essa situação? Isso é um verdadeiro absurdo. Esse é um dos ataques que a advocacia vem sofrendo, entre tantos outros. O CAD entende que a tabela de honorários advocatícios, que é uma tabela que é feita, inclusive, respeitando as situações regionais, as seccionais, elas fazem um balizamento de honorários, de valores de honorários advocatícios, o CAD entende que isso está dando um indício de uma cartelização. Isso é um absurdo. O CAD deveria se preocupar realmente com o que deve se preocupar. Ele está saindo da função essencial de fiscalização dele para fiscalizar uma coisa que é dentro das nossas atividades da advocacia e que é um simples balizamento. Isso não é cartelização, é um balizamento. Os advogados precisam disso para ter ideia do mínimo a cobrar, da questão da cobrança dos honorários de maneira justa, de maneira correta. Então, não tem nenhum sentido isso. Isso é um dos ataques que a advocacia vem sofrendo. Por falar em advogado, o curso de Direito tem se proliferado muito e são muitos jovens advogados. Como é que se estrutura o cenário da advocacia para receber esse jovem advogado? Até a preparação dele, os cursos de iniciação. Como é que a senhora avalia, doutora Magna? Eu acho que esse preparo para o jovem advogado, ele tem que... Não pode se fixar simplesmente na capacitação. A capacitação é essencial, mas eu acho que tem que ir além disso. Tem que se fazer uma espécie de uma campanha, uma situação que a atuação, aí eu entro na OAB, a atuação da OAB ela deve estar mais presente. O advogado hoje, o advogado jovem pode cometer situações de até questões éticas, por falta de conhecimento de um código de ética, da aplicação de um código de ética. Então, esse acompanhamento, ótimo, a capacitação, mas tem que ir além disso. Tem que ter um cuidado e um olhar melhor para essa advocacia, esse advogado iniciante. Ele tem que ser melhor amparado, melhor resguardado, melhor acompanhado.
né, nesse início que é tão difícil da carreira da advocacia. Uma das principais bandeiras dos advogados, das defesas, é a chamada prerrogativa, as prerrogativas do advogado. Quais são as principais prerrogativas hoje que preocupam a senhora como ouvidora da associação? É exatamente nessa situação do advogado não ter essas prerrogativas respeitadas. Quando um advogado se dirige a uma cadeia pública, a um presídio, e ele eu tive agora em Mossoró, é bem interessante você perguntar isso, porque eu descobri em Mossoró um caso muito interessante que demonstra bem isso. O presídio de Mossoró, ele estabelece um horário mínimo de que o advogado possa conversar com o seu cliente. Quando o nosso código permite que o advogado pode ver o cliente a qualquer hora. Então, isso está no nosso código. Isso é uma prerrogativa que não pode ser ultrapassada, não pode ser desrespeitada, melhor dizendo. Então, existe um horário de 3 horas dentro do dia que o advogado pode visitar o seu cliente. Quer dizer, isso é uma quebra, isso é um absurdo com relação às nossas prerrogativas. O advogado fica adstrito a um período mínimo para atender o seu cliente e o pior, em condições absolutamente absurdas. Condições de que não tem um parlatório para ele atender, ele atende, como um colega lá me disse, ele atende no meio de todos os presos que ficam transitando, quer dizer, até a própria segurança do profissional está em xeque. Então, é um dos exemplos a questão de acesso a autos, vedação em algumas situações de acesso a autos. É outra situação muito, muito séria. Você chega numa determinada vara e, às vezes, o próprio serventuário da justiça não pode ser visto por isso, por aquilo. O advogado tem acesso, tem que ter acesso aos autos do processo, de qualquer processo. Doutora Magna, eu queria aproveitar a participação da senhora aqui no Band Cidade. Foi publicada esta semana uma pesquisa colocando o seu nome como uma pré-candidata a presidente da Ordem dos Advogados, da OAB, no Rio Grande do Norte. E a senhora aparecendo em empate com o atual presidente Paulo Coutinho. A senhora já disputou uma eleição, a eleição passada. Vai enfrentar novamente, vai para a disputa novamente, doutora Magna? Ana, o aparecimento do meu nome me deu muita alegria, porque realmente eu não sou candidata, não sou nem pré-candidata. O aparecimento do meu nome, eu acho que se deve muito em função do que foi feito na campanha anterior, do que foi dito, das bandeiras que eu levantei junto com o grupo na campanha anterior. Eu sempre digo o seguinte, desde que eu me coloquei à disposição da minha categoria, para ser uma voz, para ser um instrumento de reivindicações, de enfrentamentos, eu continuo me colocando assim. Eu acho que eu devo isso à minha categoria porque eu vivi esse tempo todo da advocacia. Minha vida inteira eu fiz dentro da advocacia privada e pública. Então, eu acho que eu devo isso. Já que eu consolidei um nome dentro da advocacia, graças a Deus tenho uma respeitabilidade, eu acho que eu devo isso, sim. E é um momento, como eu já disse a você, de fragilidade da advocacia. Eu não posso me omitir, eu não posso não ter coragem para esse enfrentamento. Mas eu continuo estando à disposição, é isso que eu tenho a dizer. Fiquei feliz porque realmente não existe campanha, mas eu fui lembrada tão bem, né? Como é que a senhora avalia a gestão da OAB hoje, a gestão do advogado Paulo Coutinho, que aparece empate com a senhora? Eu faço críticas à gestão, não só a de Paulo, nominando Paulo Coutinho, faço críticas à gestão da nossa OAB, desde a campanha passada. É uma coisa que me incomoda. Eu acho a OAB daqui do Rio Grande do Norte, ela é estagnada. Ela não atua como deve atuar e quando atua, ela atua de uma maneira desvirtuada. Os verdadeiros problemas da advocacia não são enfrentados como deve. Ou quando são enfrentados de forma tímida, são enfrentados de forma desvirtuada, são enfrentados de uma maneira que parece que a coisa está ficando banalizada, é só para tirar foto, é só para constar de propaganda, e isso é muito danoso para uma instituição como a OAB. Eu venho fazendo críticas e eu me permito agora aproveitar um momento, porque algumas pessoas alguns advogados podem entender, é um momento que está se avizinhando a eleição. Não, a minha crítica com relação à gestão, ela vem de muito tempo. Ocorre que, em determinadas situações, quando eu faço e repito essa crítica, é um momento como esse que está realmente se avizinhando uma eleição. Mas não é uma crítica eleitoreira, é uma crítica que eu faço como profissional que sou e que tenho a coragem de dizer.
A gente conversou aqui no estúdio com a ouvidora da Associação dos Advogados do Rio Grande do Norte, doutora Magna Letícia. Doutora Magna, muito obrigada. Boa noite para a senhora. Eu que agradeço a oportunidade, um prazer sempre estar com vocês. Obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acompanha lá no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Band Cidade vai ficando por aqui. A sua companhia agora é o Jornal da Band. A você, um ótimo final de semana. A gente se encontra. Boa noite de São João. A gente se encontra na próxima segunda-feira, 18h50. Até lá, boa noite.